Queridos irmãos, sejam bem-vindos. Vamos estudar a palavra de Deus na carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, lá no capítulo 3. Capítulo 3. Alguém sabe quantos anos a nossa igreja vai fazer domingo que vem? É domingo, né? Dia 31? 24 mais 7, 31. Alguém sabe quantos anos? 119 anos. 119 anos, já pensou? Que coisa linda, né? Hoje nós temos 552 igrejas aqui no Brasil, né? Não é uma igreja tão grande, mas é uma igreja das mais velhas no país, né? Com muito tempo de Brasil, né? Temos 62 presbitérios, 17 sínodos e temos hoje 96.396 irmãos que congregam, membros maiores que congregam em nossa igreja, né? Mas vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus? Então, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o verso é o 14. Em que Paulo fala o seguinte aqui para Timóteo: escrevo-te estas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, coluna e fundamento da verdade, né? Coluna, né? E fundamento da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória, né? Falando aqui de Jesus, né? Vamos orar. Deus querido, louvado seja o teu nome nesta manhã, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela dádiva da vida, porque o Senhor nos concedeu hoje um dia tão bonito, ó Pai, que nós retribuímos estudando a tua palavra, vindo à tua casa, ou onde quer que estejamos, estamos em comunhão contigo, ó Pai. E que a tua palavra possa falar aos nossos corações e que nós possamos sentir a tua presença em nossas vidas continuamente. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Então, quem foi Timóteo, né? Timóteo foi um menino de ouro para o apóstolo Paulo, né? Timóteo é desses filhos que eu queria ter, né? E fala assim: nossa, esse menino é bom, hein? Esse eu queria ter como meu filho. E Timóteo era essa pessoa, uma pessoa boníssima, né? Pessoa comum, como você, como eu, que tinha os seus probleminhas de saúde, mas que servia a Deus assim de uma forma assim muito, muito íntegra, né? Muito, muito gostosa, né? E Paulo acreditava que Timóteo ele tinha um grande potencial, né? E por isso ele poderia ser chamado para qualquer cargo de liderança na igreja da época, né? E Timóteo era muito valorizado por Paulo, e o trabalho que ele desempenhava na igreja, ele foi levado a Corinto, e ali trabalhar naquela igreja. E Paulo fala ali para os irmãos: recebam ele de maneira calorosa, como um genuíno obreiro cristão, né? E Paulo diz: ele faz a obra do Senhor da mesma forma que eu faço, por isso recebam ele de forma calorosa, né? E Timóteo foi orientado por Paulo a cuidar tanto da sua vida pessoal como da doutrina, uma vez que o relacionamento de Timóteo com Deus era uma questão importante, tanto para a sua vida pessoal, como para o seu ministério ali
na cidade de Corinto, né? Uma outra coisa que eu quero falar aqui, ele tinha um problema muito sério, né, de saúde. E Paulo estava sempre orientando lá Timóteo a se cuidar, né, a se cuidar. Mas o que temos para estudar hoje? Paulo falando aqui a Timóteo, ele diz assim, né? Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Então, o que é a igreja para você? O que tem sido a igreja para você? Eu me sinto bem, eu me sinto assim, tão, sabe? Eu chego lá, recebo uma injeção de ânimo, e isso faz com que a minha semana fique melhor. A igreja é mais. A igreja é família de Deus. A igreja é onde nós temos as nossas diferenças, mas elas se acabam quando a gente se encontra em Jesus Cristo e aprendemos a nos aceitar como irmãos, como pessoas que somos, com todas as nossas dificuldades, nossas falhas, mas assim, com um amor tão grande que Deus teve quando entregou seu Filho para morrer por cada um de nós. Por isso nós caminhamos juntos. Então o objetivo da lição é conhecer o conceito bíblico do que é igreja. Então o maior privilégio de alguém, que alguém pode desfrutar nesta vida, é participar da família de Deus, a maior família do mundo, né? E o pastor Rick Warren diz, né, que ser membro da família de Deus não é irrelevante nem algo a ser negligenciado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. A pessoa que diz, eu não preciso de igreja, essa pessoa é soberba e ignorante, porque a igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E hoje nós temos ouvido muito falar nos desigrejados, aqueles que são chamados os sem igreja, né? É impossível você servir a Deus, sabe, sozinho, né? Se você ouve falar que tem um monge que mora lá no alto da montanha, você sobe lá e fala, nossa, ele é sozinho, né? É uma pessoa muito solitária. Chega lá, ele está conversando com o cachorro, com o gato, né? Ele não está sozinho. Ninguém consegue ser uma ilha. O ser humano não nasceu para ser uma ilha. Por isso, a sua comunhão com Deus é importante que parte dela seja na igreja. Seja na igreja. Você jamais poderá ser um discípulo de Jesus se não estiver comprometido com um grupo, né, de outros discípulos. Você precisa da igreja e a igreja necessita de você, né? Então, Paulo aqui, ele escreve sobre a igreja, ele emprega imagens, é apenas um versículo, né? Ele coloca ali imagens e metáforas significativas do povo de Deus, né? Por isso, vou repetir, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, né? Então a sua preocupação aqui é instruir Timóteo, né, acerca de como ele deveria proceder na igreja. O procedimento é determinado pela natureza da igreja, né? E aí ele começa dizendo, é a casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. A palavra casa, né, que vem do original oikos, pode ter dois sentidos. E Paulo fala, né, acerca
do primeiro sentido. Ele diz edifício de Deus, né? Edifício de Deus. E ele cita, quando escreve aos Coríntios, ele cita lá no verso 3 assim: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Vocês são o templo, o edifício de Deus. Nós somos templo de Deus, né? Outra coisa que ele diz é que nós, não Paulo diz, mas a carta aos Hebreus diz que nós somos família de Deus, né? No capítulo 3 da carta aos Hebreus está escrito assim: e Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus e falou das coisas de Deus que ia dizer no futuro. Mas Cristo é fiel como filho que dirige a casa de Deus, e nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. A nossa confiança naquilo que esperamos. Nós somos família de Deus. E considerando esse contexto de família, ênfase de Paulo, o pastor William Barclay, ele é escritor e ele comenta, né, o seguinte: a igreja, ela não é ajuntamento de pessoas, ou de conhecidos, ou de pessoas que se identificam como um clube. Não é uma reunião de amigos. A igreja não é isso. Se você pensa isso, você está errado. Você precisa rever os seus conceitos. Por quê? Porque a igreja é a família do próprio Deus. É algo muito significativo, né? É muito significativo. Por quê? Porque a concepção da igreja como família, ela enfatiza as pessoas e os relacionamentos. Então, nós somos a família de Deus, né? Nós somos pessoas importantes, tanto para com os outros, também importantes e principalmente para com Deus. Por isso, o nosso relacionamento como irmãos deve ser o melhor, sempre com o respeito, sempre com a dignidade que devemos a cada um e a qual nós queremos ser tratados também. Então, pais, filhos e irmãos se relacionando mutuamente, mas com privilégios e também com obrigações, né? Às vezes a gente quer o bônus e rejeita o ônus, mas como família a gente sabe, né? Quando a mãe fala: filho, vai na padaria buscar um pão. Ah, não vou. A gente vê muito isso quando é criança, né? E eu tenho uns traumas, porque eu ia buscar o leite na minha tia. E eu tinha mania de passar dentro da farmácia. Naquele tempo não tinha balança na farmácia para pesar, né? Então, eu passava lá de encherido. E não toda vez, mas aconteceu umas 2, 3 vezes, de eu tropeçar na entrada da farmácia, derrubar todo o leite. E a moça: de novo? Umas 3 vezes. Então eu tinha essa mania de... mas eu obedecia a minha mãe. Eu era um menino obediente, às vezes. Não, sempre. Então, trata-se de uma família viva. A igreja é uma família viva. A igreja é uma família crescente, composta de uma variedade de pessoas, que exige mutualidade de serviço e cuidado, que exige senso de identidade e de fazer parte e de ter como servos de Deus a proteção do Senhor. Então, ser membro da família de Deus significa refúgio, significa proteção, significa aceitação, significa identidade. Tanto que Paulo, ele escreve lá para a igreja de Éfeso, no capítulo 2, e ele diz assim: portanto, vocês não são mais estrangeiros nem visitantes,
Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus. Amém por isso. Agora somos do povo de Deus. Agora nós somos os do caminho. Agora nós somos filhos de Deus, né? Somos membros da família dele. Eu me lembro que uma vez nós fomos a Piracicaba e nós fomos visitar a nossa igreja lá. E uma igreja assim, por uma cidade como Piracicaba, a igreja não era tão grande, mas assim muito acolhedora. E eu me senti assim tão bem, né? E o pastor falou alguma coisa, falou assim: os irmãos que estão aqui, e a gente se apresentou. E ele falou: sintam-se bem no nosso meio. E eu falei assim: eu me sinto em casa. Só que com outros irmãos, mas eu me sinto em casa. E isso foi tão gostoso, porque no final do culto, os irmãos vieram, uma grande parte deles me abraçar, falaram: que bom que você está em casa. Né? Igreja é isso, é aceitação, é acolhimento, é amar, mesmo os diferentes, mas amar com o amor que Jesus nos amou. Então, Paulo chama os crentes de domésticos da fé. Então, qual é a importância de se fazer parte da família de Deus? É se sentir bem, é se sentir aceito, é ser salvo em Jesus Cristo, é ter a vida eterna. É importante. É possível ser cristão sem fazer parte de uma igreja? Não sei se você percebeu já quando cai uma brasa do seu churrasco, lá cai uma brasa no chão, você fala para as crianças: toma cuidado, não vai pisar aqui. Mas em pouquinho tempo ela vira carvão, ela volta a ser carvão. Isso é ser cristão sem fazer parte da igreja. Você não quer, mas quando você percebe, você vai se tornando um pouco mais frio. Quando você percebe, você vai deixando de buscar a Deus e vai buscando com menos intensidade. Por isso a importância de você ter uma comunidade, de você saber que alguém está orando por você, de você se sentir bem junto àqueles que você ama, junto àqueles que servem ao mesmo Deus que você serve. Benefícios, quais os benefícios que nós falamos aqui agora, né? De fazer parte da família de Deus? Refúgio, proteção, aceitação, identidade. Nada como você ser bem identificado. Algumas igrejas fazem, né, o crachazinho lá, o cartão. Você sai de um lugar, vai para outro, leva o seu cartão lá de crente da igreja tal, né? A nossa identificação é Cristo, é o seu exemplo, é o seu, onde você está, você é diferente, porque você leva Cristo Jesus onde quer que você esteja, né? E ele fala aqui da casa, né? A casa era a unidade básica ali naquela época, né? Era a unidade básica da sociedade, a sociedade greco-romana, né? Tanto que o escritor P.H. Toner, ele comenta: a sua importância era tal que os eticistas ou os especialistas em ética seculares, eles consideravam que a estabilidade da cidade-estado dependia da administração da casa. Ou a casa é o princípio de tudo. A casa é o princípio de tudo. Tanto que o próprio Paulo fala, né? Ele cita lá em Filipenses 4, ele fala sobre os santos da casa de César, né? Então a casa se constituía em membros da família e incluía o quê? Escravos, né? Incluía libertos, servos, trabalhadores, né? E Paulo instruiu aos diversos membros da casa, tanto que vamos ver aqui as instruções de Paulo para a nossa casa. Lá em Efésios 5 ele dá a instrução,
E ele, no verso 22, ele começa dizendo: esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas, rugas ou qualquer defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. E como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Então, a orientação de Paulo, a orientação da palavra, né, para os nossos lares, a nossa casa. E Paulo fala muito sobre isso a Tito e Timóteo. Outro significado para a casa de Deus é o de propriedade. A casa que pertence a Deus. A casa é de Deus. A igreja procede de Deus e pertence a Deus. A casa, a igreja, procede de Deus e ela pertence a Deus. Tanto que Atos 20, 28, Lucas escreve: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, e como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Então, a igreja deve ser cuidada também por cada um de nós. Nós somos parte da casa da igreja de Deus. E quem é o dono da igreja? A Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O item 2 aqui, desse texto do reverendo Arival, ele diz: ela é a igreja do Deus vivo, como nós lemos, Então, ela como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo. Um Deus que não está morto, mas um Deus que age, cuida e trabalha em favor daqueles que são seus, como o Pai que nos ama. Então, Paulo diz que esta é a igreja do Deus vivo, E aí existem duas ideias fundamentais. A palavra igreja ou eclésia, significa assembleia reunida por pessoas que foram chamadas. E aparece no Novo Testamento 144 vezes o termo igreja. E só Paulo coloca 66 vezes, nas suas cartas. E ele usa com vários sentidos. Com o sentido de uma congregação local, quando ele escrevia, como a primeira carta para os Tessalonicenses, ele coloca lá, logo no primeiro versículo, acho que eu tenho anotado aqui. Logo no primeiro versículo, ele coloca como igreja local, e diz: eu, Paulo e Silas e Timóteo, escrevemos a carta aos irmãos da igreja de Tessalônica, para vocês que estão unidos com Deus o Pai e com Jesus Cristo. Com Deus o Pai e com o Senhor Jesus Cristo. Então, ele diz aqui, a igreja local, cidade de Tessalônica. E ele cita
nas cartas várias igrejas, né? Ele cita a igreja da Galácia, né? Cita a igreja de Corinto. Então, ele sempre cita igrejas locais, mas também ele usa o termo igreja para falar de uma determinada região. Lá em Gálatas 1, verso 2, está escrito assim, Paulo escreve assim, todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações às igrejas da Galácia, né? Então, forma regional. Usa também a igreja que se reunia nos lares. Vários termos. A carta aos Colossenses fala da igreja na casa de tal pessoa, né? Um exemplo é saudações também para a ninfa e a igreja que se reúne em sua casa, né? Então, as várias formas dele relacionar igreja. E qual que é uma das mais importantes? A igreja que é a celestial, a igreja escatológica, a nossa última morada, que é quando estaremos com Deus nos céus. Por isso, ele cita lá aos Colossenses, no capítulo 1, verso 18, ele diz assim, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é ele quem dá vida ao corpo, ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente tivesse o primeiro lugar em tudo. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, isto é, daqueles que têm o nome deles escrito nos céus. Aqueles que têm o nome escrito nos céus. Vocês chegaram até Deus, até o juiz de todos, e chegaram também aos espíritos que são corretos e que foram aperfeiçoados, né? Daqueles que têm o nome escrito nos céus. Essa é a nossa última e melhor morada quando estaremos com Deus, né? Quando estaremos com Deus. Pedro cita também que a igreja é o povo de Deus, né? E aí ele vai falando várias coisas, né? O pastor Arivaldo ele coloca aqui 3 verdades teológicas que estão inseridas no conceito de povo chamado à comunhão de Jesus. Primeiro, nós somos o povo eleito, né? Existem muitas pessoas que contestam isso, tal, mas a verdade é uma só, né? Nós somos, segundo Paulo, o povo que foi eleito, né? O povo que foi chamado, né? O povo que foi colocado para buscar ao Senhor, servir ao Senhor. Por isso, João 15:16 está escrito assim: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. Fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e o seu fruto não se perca, a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Você foi chamado, você foi eleito antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Também ele diz que nós somos o povo salvo, né? Todos os que foram eleitos e chamados por Deus são salvos. Jesus morreu para salvar o seu povo, né? Jesus morreu para salvar o seu povo, né? Quando o anjo chega lá para José tinha a intenção de deixar Maria, né? E o anjo fala para ele, Maria terá um menino e você porá o nome dela de Jesus, pois ele salvará o povo dos pecados dele. Nós somos o povo de Deus, o povo salvo, foram eleitos e chamados por Deus. Jesus morreu para salvar a cada um de nós, o povo. E nós somos também, né, o povo escolhido, né? O povo enviado, o povo enviado. Então, nós somos a igreja
que é a continuadora da missão. Nós não fomos chamados para ser só um grupinho fechado, mas nós somos chamados para ir para o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, lá em João 20, 21 está escrito, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então, qual é a missão da igreja? É pregar o evangelho a todas as nações da terra, né? A todas as nações da terra, né? E nós somos a igreja do Deus vivo. Você é a igreja do Deus vivo. De onde vem esta ideia? De onde vem esta ideia? Em primeiro lugar, no Velho Testamento, o rei Dario, ele confrontou a Daniel e ele confrontou o próprio Deus, colocando Daniel na cova dos leões. E quando ele chega lá e Daniel está sem um risquinho sequer, este homem, né, ele passou a noite sem dormir. Ele trancou Daniel dentro daquela cova e ele colocou ali seu próprio selo para que ninguém abrisse aquela cova e para que Daniel realmente fosse morto. Mas ele teve que reconhecer que o nosso Deus é aquele que cuida do seu povo, é aquele que cuida da sua igreja, é aquele que cuida da sua vida. E Daniel estava sem um risquinho qualquer. E aquele rei, o rei Dario, ele decreta, lá em Daniel 6, 26, faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Então, ele é o Deus vivo. O seu Deus é o Deus vivo e ele cuida de você, né? Ele é o Deus vivo que se revela. O Deus vivo que se revela. E pastor Elival diz, ele usa aqui o Mateus 16, quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso, Jesus se revela, né? Ele se dá a conhecer aos homens, né? E Pedro recebeu essa revelação. Por isso, ele pôde dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando alguém se converte, abandona os ídolos e passa a servir a esse Deus vivo e verdadeiro, a sua vida se transforma. Nós somos chamados para viver na casa de Deus. E nós temos um Deus que é vivo e que está conosco em todos os dias da nossa vida. Ele é o Deus vivo que habita e vive com o seu povo, né? Josué 3, está escrito assim, disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vocês, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, heteus, heveus, ferezeus, girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Deus habita e vive, Deus anda com o seu povo. A igreja do Deus vivo é o povo que ele salvou e que mora nele, mora em Deus. E para encerrarmos, Paulo diz aqui que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. A igreja é a coluna e o alicerce da verdade. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Você escolhe. Você escolhe. Mas a igreja, ela é triunfante. Ela caminha.
E nós vivemos o hoje dessa igreja. Pode ser que daqui a 50 anos, e será, né? A não ser para os nossos menores, será de outros. Mas quem sabe Jesus volta, né? Antes. Mas você é o servo de Deus dessa época, desse tempo, né? Você, nesse momento, é chamado para ser igreja e para levar esta palavra e para viver essa palavra em sua vida, né? Paulo diz que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Trata-se de duas figuras, construção e da arquitetura, né? Coluna é um pilar de sustentação que mantém o telhado de pé. A outra função da coluna é que ela é estética e ela embeleza a construção. A palavra baluarte, né, é um suporte, né, ou apoio, como se fosse uma viga que dá estabilidade e sustentação a um prédio, né? Paulo tinha em mente as belas construções da cidade de Éfeso, né? E o pastor Arival, ele disse que ele visitou, né, em 2013 a Turquia, e ele conheceu lá o sítio arqueológico, né, da cidade de Éfeso, né? E ele disse que ficou impressionado com a beleza das construções. E quase todas as grandes e belas construções eram sustentadas por fortes colunas. Destaca-se o grande templo de Diana, né? E que possuía 127 colunas de mais de 18 metros de altura. E todas elas eram de mármore e algumas eram revestidas de ouro com pedras preciosas incrustadas. Hoje, só sobraram as ruínas. Porque quem vive e permanece para sempre é só o Senhor, nosso Deus. E é isso que importa. Então, quais são as verdades básicas da igreja? Paulo está ensinando 3 verdades para nós. A primeira verdade: a verdade é a base da igreja. E o que é a verdade? A verdade se chama Jesus Cristo. E ela está fundamentada na verdade ou construída sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Não existe outro fundamento para a igreja que não seja a verdade. Segundo, a verdade é a vida da igreja. A igreja vive na verdade, depende da verdade e não pode existir sem a verdade. O Espírito da verdade é quem lhe mantém viva. Ela é santificada pela palavra da verdade, conforme João 17:17. A verdade é o oxigênio que a mantém viva. E o terceiro item que ele diz: a verdade é a mensagem da igreja. A verdade é a mensagem da igreja. Jesus é a mensagem da igreja. Ela prega e ensina a palavra de Deus, tal como o baluarte. A igreja vive, a igreja protege, a igreja sustenta, exibe e proclama a palavra da vida. Então, o que é a verdade? Jesus é a verdade. Qual é o valor da verdade para a igreja? A verdade é a base da igreja. Ela está fundada na verdade e construída sobre a rocha, constituída sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Por que a igreja precisa pregar a verdade? Porque Jesus é a mensagem para todas as pessoas. A verdade é Jesus. E Jesus é a mensagem que nós devemos levar, né? A verdade é a mensagem da igreja. Ela prega e ensina a palavra de Deus. Então, precisamos levar essa verdade. Nós precisamos viver essa verdade. Você é a igreja, né? Hoje, quando dizemos que a nossa igreja tem 119 anos, vamos dizer assim, né? O que é o mais importante dessa igreja, de toda essa instituição? É o povo que aqui congrega. É o povo que é
aquele que vai levar a palavra do Senhor nosso Deus. É o povo que neste momento está aqui e é chamado para esta grande obra. Você é povo de Deus. Você é igreja de Cristo Jesus, né? E nós é que somos chamados. Amém? Que Deus possa ter falado. Às vezes o estudo, assim, por ser estudo bíblico, ele às vezes é um pouco moroso, mas a verdade é que a base nossa vai ser e nunca vai deixar de ser a palavra. Por isso que quando eu fico lá pesquisando o estudo, eu falo, meu Deus do céu, mas aqui vai ficar tão moroso. Não, mas tem que ser na Bíblia, tem que ser a comprovação na palavra, né? E essa é uma das boas lembranças que eu lembro quando era pequenininho, eu ia para São Vicente na casa da minha irmã lá eu ia mais por causa da praia, né? Mas eu adorava ir na igreja, visitar alguma igreja próxima. A igreja que eu visitava era a Igreja Batista. E os estudos assim eram muito assim na Bíblia, sabe? Muito. Tinha um mocinho lá que pregava, ele falava assim, falava na palavra, pá, né? Aí, na palavra, pá, né? É lindo isso. Eu acho, né, maravilhoso. E nas nossas igrejas também a gente tem muito. A Bíblia é a nossa base. Por isso é maravilhoso. Vamos